Tá pensando ou já pensou em ser um diretor de arte? Será que precisa ser um artista ou ter dons específicos para isso? Hoje no quadro Know-How você vai descobrir. Não, a resposta é não. Você não precisa ser um artista ou ter dons especiais para isso. A resposta é que você precisa estudar muito, sim, e você precisa treinar, acima de tudo, o seu olhar. Se você quer impactar o olhar das pessoas, você tem que treinar o seu primeiro. A primeira coisa que a gente precisa conceituar é a questão de diretor de arte e designer. Muita gente confunde essas duas profissões, essas duas áreas. Na verdade, tem algumas diferenças. O designer é a pessoa que vai ficar mais centralizada nas peças gráficas e na produção visual. O diretor de arte, então, vai trabalhar num contexto muito mais amplo, vai trabalhar no conceito, nas ideias e muitas vezes ele vai passar o trabalho pro designer. Ou ele mesmo pode aplicar e trabalhar com essas ideias e passar para as peças gráficas tudo que ele pensou. Mas o diretor de arte e o designer têm uma relação um pouco diferente. Na verdade, a direção de arte e redação publicitária e toda a área criativa trabalham primeiramente com a sua matéria-prima, que são as ideias, que é o pensamento sobre aquele problema que você precisa resolver. E aos poucos eu fui migrando para a direção de arte justamente para isso, para poder transformar aqueles textos, aquelas ideias que eu tive em algum apelo visual. E isso me deu muito mais bagagem para conseguir me tornar um diretor de arte na sequência. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que um diretor de arte não é apenas sentar na frente de um software e sair criando algumas peças maravilhosas. Não, é muito mais que isso. Para ser um diretor de arte, você precisa, antes de tudo, trabalhar com ideias, trabalhar com a resolução de problemas. Eu mesmo, quando eu comecei como redator publicitário, o que é diferente de direção de arte, mas trabalha com o mesmo fundamento, trabalha com ideias. Então, isso vai facilitar muito o seu processo. Se você primeiramente pensar no problema que você tem que resolver, você vai estar um passo à frente. É importante que você saiba, se você está começando, que o caminho não é fácil. Primeiramente, quando você cria peças para faculdade ou mesmo peças para exercitar sua criatividade, é muito diferente de você ter um cliente, ter um prazo e ter uma pressão toda em cima de você. Uma página em branco na sua frente às vezes dá uma tensão. E até hoje dá uma tensão, na verdade. Dá uma tensão sempre, aquele friozinho na barriga antes de você começar a criar. Mas existem alguns caminhos que podem facilitar muito o seu processo, principalmente no início. Você precisa, em primeiro lugar, entender o contexto, entender o seu cliente, entender o seu produto, entender qual é o seu público e qual o problema que o seu produto ou o seu serviço vai resolver para aquele público. Isso vai facilitar muito mais o seu processo criativo, vai tornar a sua arte muito mais eficiente. Porque muitas vezes fazer uma peça bonita, uma peça muito bacana, com um apelo visual incrível, pode funcionar, ok, mas com certeza se você tiver essa resolução de problema como objetivo principal, a sua peça vai se tornar muito mais eficiente. Inclusive tem anúncios sem nenhum apelo visual, só com texto, que funcionam muito bem. Por quê? Porque a ideia vem antes de tudo, a ideia é o principal, é a matéria-prima que você precisa ter. Uma outra dica que eu quero trazer é a simplicidade. Você precisa, além de resolver os problemas, de pensar nos problemas que você tem que resolver para o seu público e para o seu cliente, você tem que pensar em tudo isso de uma forma simples. Claro, você pode ter ideias complexas, porque o problema muitas vezes vai ser complexo, mas você precisa representar isso de uma forma muito simples. Por quê? Porque o nosso cérebro gosta de simplicidade, o nosso cérebro gosta de não fazer esforços muito grandes para entender a mensagem. Se a pessoa perder muito tempo tentando entender o que você quis dizer, acabou, você perdeu esse cliente, você perdeu esse impacto da sua comunicação. Tem uma frase do Leonardo da Vinci que falava: a simplicidade é o auge da sofisticação. Steve Jobs levou isso como um mantra para a Apple, e daí, a partir disso, ele criou todos os produtos de uma forma muito simples. Tudo que a Apple faz e tudo que a Apple sempre fez, principalmente através das mãos do Steve Jobs, sempre foi muito simples. São produtos voltados a resolver os nossos problemas de maneira simples, e é nisso que você tem que ter em mente. É isso que você tem que pensar sempre quando for produzir algum conteúdo, alguma arte ou qualquer coisa que você for fazer determinada comunicação. Então procure sempre trabalhar com simplicidade, ou seja, evite muitos elementos, evite trabalhar com muitas cores diferentes, sempre tente trabalhar com as coisas que realmente fazem sentido para o seu anúncio, para a sua mensagem passar o efeito desejado. Evite trabalhar com excessos, sempre tente reduzir ao máximo coisas que não são totalmente relevantes para a sua mensagem e para o seu objetivo. Então, outra dica que eu quero trazer é treine o seu olhar. Você quer impactar o olhar das outras pessoas? Sim, você precisa treinar o seu antes. Você precisa consumir o máximo de referências possíveis para saber o que é bom, o que não é, o que te agrada, o que não te agrada, olhar todo o mercado, olhar todo o contexto que você está acostumado a consumir. Ou seja, é importante você analisar todas as peças gráficas, tudo que te interessa e procurar desconstruir isso, entender o que eu achei bom, o que eu não achei bom e por que isso. Eu gostei das cores, eu gostei da harmonia visual, eu gostei da proporção, eu gostei dos tamanhos, eu gostei das fontes, enfim, você tem que entender o que realmente faz sentido para tornar um layout bonito ou não. Isso é um processo
que tem algumas técnicas para desenvolver, mas você precisa, antes de tudo, saber e conhecer o que você quer passar nas suas artes. Procure não só se limitar à área de comunicação, de branding, enfim, procure ir para exposições artísticas, procure observar o mundo ao seu redor para entender tudo que você considera bonito. Às vezes a própria natureza é uma inspiração. A gente já falou em alguns vídeos aqui na V4 sobre combinatividade e criatividade. Quanto mais referências você consumir, quanto mais conteúdos você consumir, mais você vai ter a chance de combinar tudo isso dentro de você e dar o seu toque pessoal. Isso tudo, no final, o resultado é a sua criação. No final, é você quem vai estar criando tudo isso que você consumiu. Por isso a importância dessa bagagem. Bom, agora que você já sabe que direção de arte é muito mais que só sentar na frente de um software e sair criando, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte mais técnica. A gente vai falar um pouco mais sobre o processo criativo, como você pode começar. Existem muitos métodos sobre o processo criativo. Um que eu gosto muito, que eu quero trazer para vocês, é o método do Design Thinking. É um método bastante simples e ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a parte da imersão, ou seja, imersão é aquela parte que eu já citei antes, é a parte que você procura entender ao máximo o conceito, procura entender ao máximo o problema do cliente, procura entender o seu público, o seu serviço, coleta o máximo de dados possíveis sobre isso. Procura entender ao máximo o que ocorre entre o desenvolvimento do produto e a compra dele, ou seja, se ponha no lugar do seu cliente. A segunda fase do processo criativo do Design Thinking é a ideação, ou seja, agora que você já coletou o máximo de dados possíveis, parta para a criação das ideias. A ideação tem muito a ver com brainstorming, ou seja, é a hora que você vai soltar todas as ideias que vierem na cabeça, sem julgamento, só vai jogando as ideias no papel, se possível traga mais pessoas, traga uma equipe e não julgue as ideias, simplesmente coloquem as ideias no ar, porque isso tudo vai gerar, no final, um resultado muito interessante. A partir dessas ideias mais malucas que você desenvolver, você vai combinar todas elas para algo que se torne coerente e que acha que pode realmente solucionar esse problema que você tem. E a última fase é a prototipagem, ou seja, agora que você já selecionou 1, 2 ou 3 ideias, comece a colocar elas no papel. Rabisque, coloque na tela do computador e comece a trazer ela para o mundo real, ou seja, você vai ter a percepção mais realista se ela vai funcionar ou não. E para trazer isso para a direção de arte, você pode usar softwares, a gente usa aqui muito o pacote Adobe, a gente usa Illustrator para edição gráfica, a gente usa Photoshop para edição de imagens, a gente usa Premiere para edição de vídeos, mas enfim, tem uma gama de softwares disponíveis no mercado, até softwares sem custo nenhum, que estão disponíveis gratuitos. O mais importante que você precisa entender é que softwares são só ferramentas. Você pode utilizar um pincel, você pode utilizar o Photoshop, enfim. O mais importante é tirar a sua ideia do papel, trazer ela ao mundo real. Agora eu vou citar alguns pontos que são muito importantes se você quer ser um bom diretor de arte. O primeiro ponto que você tem que entender é sobre cores. Você precisa entender que as cores têm o poder de transmitir mensagens. Às vezes parece que as pessoas usam cores aleatoriamente, mas não. Cada uma das cores tem um poder diferente, passa uma mensagem diferente. Então você precisa estudar muito sobre isso. Por exemplo, você precisa entender que o vermelho traz emoção, que o azul traz tranquilidade, que o verde traz esperança, enfim, são muitas as simbologias. E um livro clássico que você pode ler sobre isso é A Psicologia das Cores, da Eva Heller. Esse livro trata exatamente sobre isso, sobre como as cores impactam as nossas percepções. A segunda dica é contraste. Sempre leve em consideração o contraste. Se você tem um texto branco e colocar num fundo amarelo, esse texto simplesmente não vai aparecer. Se você tem muitos objetos gigantes no seu anúncio, simplesmente nenhum vai se destacar. Então você precisa pensar sempre em contraste, tanto em cores como em elementos. Em termos de elementos, por exemplo, se você quer dar um destaque para um telefone no seu anúncio, você não pode simplesmente colocar ele do mesmo tamanho que os textos ou do mesmo tamanho que outros elementos. O contraste entre o elemento que você quer dar destaque e os outros elementos tem que ser perceptível. Você precisa deixar claro para as pessoas quais os elementos são os mais importantes no seu anúncio. E isso tem a ver com o próximo ponto que eu quero trazer aqui para vocês. A próxima dica é centro de interesse. Qual é o primeiro impacto que você quer causar nas pessoas quando elas olharem para o seu anúncio? Qual é a primeira coisa que você quer que elas olhem? É a mensagem? É o título? É o produto? Enfim, você precisa tornar isso muito claro no seu anúncio. Você precisa ajudar as pessoas a entenderem o que é mais importante, qual é a mensagem que você quer passar em primeiro lugar. O quarto ponto tem muito a ver com o centro de interesse. É a questão de proporção, alinhamento e ritmo. Ele vai te ajudar a tornar essas peças muito mais agradáveis aos olhos de quem vê. Outro ponto que você precisa estudar bastante é tipografia. Você precisa conhecer quais os efeitos que cada tipo de fonte traz para o seu anúncio.
Ou seja, você precisa saber que fontes com serifa, por exemplo, elas ajudam muito mais na fluidez visual, na fluidez da leitura. Se você está trabalhando com algo mais clássico, que gere mais valor para as pessoas, que aumente a percepção de valor das pessoas, você pode trabalhar com uma fonte manuscrita, por exemplo. E um outro ponto que você precisa estar atento é com a questão das redes sociais. Com a fluidez que o digital permite, você sempre tem que levar em conta a questão de compartilhamento, a questão de viralização, a questão dos haters também, que é muito importante. Então sempre pense, como diretor de arte, como o seu anúncio pode ser o máximo compartilhável possível, como o seu anúncio pode viralizar e também que mensagem você está passando no seu anúncio para que não cause uma má impressão nas pessoas. E uma última dica que eu quero te dar é vá além. Não fique só na direção de arte. Procure entender ao máximo todos os processos que estão envolvidos na comunicação. Ou seja, procure aprender sobre marketing, procure aprender sobre administração, procure aprender sobre UX, UI, procure aprender sobre tudo que envolve o seu trabalho. A V4 preza muito por isso. A gente sempre aqui procura desenvolver as áreas complementares, porque a gente sabe que isso que faz a diferença no mercado. É isso que vai nos tornar profissionais muito mais valiosos e é isso que vai tornar a sua empresa, o seu negócio muito mais valioso. E se você quer se tornar um profissional muito mais completo, conheça a formação Cientista do Marketing Digital. Essa formação vai te ajudar a compreender os negócios como um todo. Você vai aprender sobre vendas, você vai aprender sobre marketing, você vai aprender sobre administração e até sobre neurociência. Então clica aqui no link abaixo e venha conhecer mais o Cientista do Marketing Digital. E se você já é um diretor de arte e quer atuar com a nossa carteira de clientes, saiba como você pode se associar à V4 Company através da nossa micro franquia. Os links estão aqui na descrição. Se você está conhecendo a V4 Company através desse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like aqui para a gente entender se esse vídeo faz sentido ou não para você. Eu sou Vinícius Ribeiro, sócio da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.